O diabo teve coragem de tentar o próprio Jesus. O que faz você pensar que ele não tentaria você? Mateus capítulo 4 revela algo interessante. Satanás não age aleatoriamente. Ele é um estrategista. E eu quero te mostrar isso no texto bíblico, mostrando 5 estratégias que o diabo usou contra Jesus e também usa contra nós hoje. Aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder outros conteúdos, ok? Jesus disse em Lucas capítulo 14, versículo 31, que é importante a gente conhecer o inimigo para poder superá-lo na batalha espiritual e na batalha da vida. E essa batalha está acontecendo hoje, e talvez você nem saiba disso. Vem comigo para Mateus 4:11, sobre a tentação de Jesus no deserto, que é assim eu vou te explicar. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seu respeito, a seus anjos, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. A princípio, é importante dizer que existe uma diferença entre provação e tentação. A tentação quer seduzir e derrubar você. A provação quer te amadurecer. Tiago 1 diz que Deus prova, mas não tenta. Jesus disse que o tentador é o diabo, Satanás. Outra coisa, o problema não é ser tentado, o problema é ceder à tentação. Mas mesmo que você acabe cedendo e peque, se arrependa e persevere em Cristo, pois Ele é o Salvador e preservador da nossa salvação, além de advogado junto ao Pai em favor dos seus. Mas voltando, Mateus 4 não mostra apenas batalha espiritual, mostra o modo de operação do maligno, chamado modus operandi. E a primeira estratégia que eu queria te falar, que o texto fala, é o oportunismo. Satanás gosta de aproveitar momentos de vulnerabilidade das pessoas. Aqui no texto vemos 3 pontos sensíveis que ele aproveita. O primeiro é o deserto. Jesus estava no deserto, lugar de desgaste, lugar de sofrimento, lugar de pressão. E Jesus estava exposto a isso. O segundo ponto é a fome. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, sem comer, Jesus estava faminto, estava fraco fisicamente. O terceiro ponto é a solidão. Jesus estava ali há mais de um mês e humanamente sozinho, ou seja, o diabo esperou o momento certo e a ocasião oportuna para atacar. O diabo pode te expor, por exemplo, em momentos de crise financeira, a situações em que você sinta-se tentado a se apropriar do que não é seu ou coisas semelhantes. Na hora da crise conjugal, o inimigo pode colocar bandejas sexuais diante de você para te atrair. Quando estiver carente, pode colocar aquela pessoa especial para te seduzir, dentre outras situações que podem acontecer. Lembre-se, o inferno gosta de atacar pessoas sangrando. Tenha cuidado. Mas o diabo não queria apenas derrubar Jesus. Ele queria mudar o foco de Jesus. E é exatamente essa a segunda estratégia: desviar o foco. A primeira tentação parece ser sobre pão, mas na verdade era sobre propósito. Ela queria tirar o foco de Jesus do que é espiritual e colocar no carnal. Trocar o eterno pelo momentâneo e imediato. Transforma pedra em pão, é o que ele diz. Usa seu poder para si mesmo, em seu próprio favor. Escolha conforto ao invés de obediência. E hoje, o inimigo continua fazendo isso. Ele se aproveita da nossa mente cheia de coisas, agendas e distrações, redes sociais, correrias e etc. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu coração,
aí estará o teu tesouro. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz para nós colocarmos a nossa mente nas coisas que são do alto, mantermos o nosso foco, o nosso alvo nas coisas de cima e não daqui da terra. O diabo não precisa destruir a sua fé, ele precisa apenas distrair você. E muitos estão distraídos com as belezas e seduções desse mundo, atarefados e entretidos demais para cuidar das coisas que realmente importam, que é a espiritualidade. A terceira estratégia do diabo, talvez seja a mais perigosa, é o disfarce. Satanás não veio assustando Jesus, não veio com cara de diabo. Em determinado momento ele até mesmo citou a Bíblia. Ele levou Jesus para o ambiente do templo, onde Jesus tinha familiaridade, uma aparência espiritual. Usou também meias-verdades e manipulação, distorcendo textos bíblicos, usando fora de contexto versículos da Bíblia. Lembre-se, nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Às vezes, o perigo não está no mundo, ele está dentro do ambiente religioso. Vaidade espiritual, ego, aparência, arrogância, tudo isso pode acabar nos fazendo pecar. O diabo não vem com cara de diabo. Em 2 Coríntios 11, 14, diz que o diabo se transforma até mesmo em anjo de luz. O veneno do inferno quase sempre vem numa embalagem bonita. Às vezes é a falsa religião com aparência espiritual. Às vezes é a falsa doutrina antibíblica ou extrabíblica. É o falso pregador com aparência de bom moço. Todo cuidado é pouco. Mas continuando, a quarta estratégia do diabo é a barganha. Ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele oferece poder, atalhos, dinheiro, visibilidade, tudo isso em troca de adoração e sujeição ao Rei das Trevas. Ele propôs uma negociação espiritual com Jesus. O diabo sempre oferece algo cobrando outra coisa em troca. E o que ele cobra em troca é a sua alma. Nada vem do diabo de graça. Toda tentação tem um preço escondido e todo pecado tem suas consequências. Ele vai querer fazer você abrir mão de princípios por dinheiro, por prazer, por vaidade, por pecado secreto, por fama, por ambições, por sexo. Ou seja, vender a própria alma para o diabo em troca de prazeres e benefícios temporários. Não negocie com o diabo, mas repreenda-o como Jesus fez. Para trás de mim, Satanás. E por último, mas não menos importante, a quinta estratégia do diabo é a persistência. Quando ele perde uma batalha, ele nunca desiste. Ele sempre persiste. Jesus foi tentado pelo diabo várias vezes. E Lucas 4 diz que ele foi embora até a ocasião oportuna. Talvez você venceu ontem, mas a batalha voltou hoje. O inimigo pode perder uma batalha, mas ele continua insistindo na guerra. É importante você fechar as brechas, ter vigilância e constância espiritual. Não baixar a guarda nunca. Mas eu não quero com isso te amedrontar nem te deixar paranoico, pois Jesus disse que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, e ninguém as arrebatará das suas mãos. Ele é o guarda de Israel, que não dorme e nem cochila para proteger o seu povo. Tiago 4 diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que precisa fugir do diabo. 1 João diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou seja, não precisa ter medo do diabo, nem desespero, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas existe algo poderoso nesse texto. Jesus venceu todas as tentações como um homem cheio da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Jesus respondeu com a Escritura, permaneceu firme e não negociou princípios e valores com o diabo. Mas e você? Talvez hoje você esteja no deserto, cansado, tentado, ferido, sentindo-se exposto e vulnerável financeira, física, mental e emocionalmente. Mas o mesmo Jesus que venceu no deserto, ele pode fortalecer você também hoje. Por isso é importante você saber quem é o seu inimigo e como ele age. Se você foi abençoado por esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha com quem precisa
ouvi também. Lembre-se, o diabo tenta, mas Deus sustenta. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.